pessoal! O nosso episódio de hoje será sobre psicoterapia. É para todo mundo ou não, afinal? É uma dúvida que muita gente eu sei que tem, né? Por mais que a gente fale muito sobre psicoterapia, essa é uma dúvida que ainda existe. Então, antes de iniciar, eu já peço para vocês curtirem, compartilharem. O que mais? Se inscreverem no Se canal. inscreverem no canal, seguirem no Instagram, né? O Sobrementes. Isso já vai nos ajudar bastante. Então, hoje em dia, psicoterapia, né, é um assunto muito falado. Cresceu muito, né, as discussões sobre psicoterapia, sobre saúde mental. Então, a gente fez esse episódio justamente para esclarecer alguns mitos, para esclarecer algumas dúvidas a respeito de psicoterapia. Porque, por exemplo, né, será que é para todo mundo ou não? Será que todo mundo se beneficiaria de psicoterapia ou não? Qual a abordagem que eu devo, né? Eu sei que muita gente, quando vai procurar psicoterapia, nem sabe muito a abordagem, ou é algo que não é relevante, talvez, para o paciente. Mas hoje a gente vai mostrar que sim, que é relevante, dependendo do diagnóstico da pessoa, das queixas dela, é extremamente relevante. E tudo que a gente vai trazer aqui é baseado em psicologia, baseada em evidência e ciência, tá, pessoal? Então, é importante para você que esteja, né, pensando em fazer psicoterapia ou com essas dúvidas, assista esse episódio. Isso. Eu acho que a psicoterapia, ela não é só para pessoa que está em sofrimento emocional intenso, não é só para quem tem um diagnóstico, né, não é só para quem está passando por uma crise emocional, né. Eu acho que a psicoterapia, ela também as pessoas também se beneficiam da psicoterapia, aquelas pessoas que estão passando por uma transição, na vida, né, alguma mudança no ciclo de vida, da fase de vida, como por exemplo um casamento, a pessoa vai casar, né, e tem questões ali que precisam ser trabalhadas, né, inseguranças, dúvidas, medos, né, Uhum. que eu acho que é natural quando a gente também está, né, casando com alguém, a chegada dos filhos, né, o quanto isso também muda a dinâmica da família, a dinâmica do casal, da mulher, né, do homem, aposentadoria, né, que Uhum. também é uma fase que mexe muito com as pessoas, né, o envelhecimento também tem as suas questões, né, pessoas que estão envelhecendo, né, e que percebe o impacto que o envelhecimento pode trazer na vida dessa pessoa, né, luto, Uhum. né, separações, né, pessoas que estão vivendo fases emocionais mais intensas, assim, né, tipo, pessoas que estão mais ansiosas, pessoas que estão mais tristes, pessoas que estão, né, percebendo em si algum desconforto que está sendo, mais constante, mais persistente, pessoas que buscam também, autoconhecimento, Uhum. né, enfim, eu acho que pessoas que buscam desenvolvimento emocional, né, uma regulação emocional, pessoas que têm dificuldade também de lidar com as suas emoções, pessoas que têm dificuldade de expressar os seus sentimentos, Uhum. né. Então eu acho que, a psicoterapia hoje em dia, ela é muito mais, benquista pela população, né. Eu acho que hoje, famosos, pessoas famosas, Uhum. né, estão falando da Abertamente, assim. psicoterapia, né. Eu vejo no Instagram de vários influencers, assim, que falam: "Ah, eu estou indo na minha psicóloga, que marca o psicólogo, que fala sobre a importância da psicoterapia", né. Então eu acho que hoje a psicoterapia ela não está mais com aquela visão de antigamente que era para louco, né, que só pessoas com algum sofrimento intenso deveria buscar. Hoje as pessoas estão Uhum. buscando muito também por tudo isso que eu acabei de falar, né. Exato. E muito por causa da informação que é levada, né, para as redes sociais hoje em dia, né, que estão colaborando muito para isso. Então, o que é psicoterapia? É um processo colaborativo entre o psicoterapeuta e o paciente, em que vai utilizar de técnicas baseadas em evidências para promover autoconhecimento, regulação emocional, né, habilidades de regulação emocional, habilidades de sociais, melhora na qualidade de vida, tratamento para algum transtorno mental, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, né, enfim. Então, a psicoterapia é isso, né? Então, existem alguns tipos de abordagens, né, para quem não sabe, e eu acredito que a maioria das pessoas não saibam, né, Fê? Uhum. Dentro da psicoterapia, que é a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental,
Dentro do guarda-chuva das TCCs tem a AT, a DBT, a FAP, enfim, que é uma terapia comportamental, né? Então, tem a humanista, psicodinâmica, psicanálise. Então, assim, Tem a sistêmica, né, de sistêmica, exato, terapia de familiar casal, e de casal, família. exato, especial para isso. Então, eu só sugiro que antes de você iniciar a psicoterapia, procure um profissional qualificado, né, que é especialista naquilo, né, que o tratamento dele ou a abordagem dele, né, a formação que ele tem é padrão ouro para o seu problema. Aí, se o seu problema é depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, transtorno borderline, toque, enfim, existem abordagens específicas que são padrão ouro, né, que são as mais validadas cientificamente para esses transtornos. Então, quando a gente trabalha em prática baseada em evidência, a gente traz muito isso, né? Que a gente tem que fazer todo esse filtro e procurar um profissional qualificado para o paciente não perder tempo de vida, né, tempo, dinheiro. Então, procurar o profissional certo para que esse tratamento tenha um bom progresso, que não haja algum tipo de ah, piora nesse sentido, né? Porque vamos pensar, eu tô com depressão, eu vou procurar um profissional X, que eu nem pesquisei ou que eu não vou criar uma relação boa terapêutica. Você pode piorar, né? Realmente pode piorar, e aí daqui a pouco criar uma ideia de que psicoterapia é algo ruim e que não ajuda. Então é por isso que eu digo que antes de procurar um terapeuta, pesquise, avalie quem é esse profissional, busque referências e indicações, que isso é extremamente importante para o seu progresso, para sua melhora da saúde mental como um todo, né, Fê? Né, e entender também que se tu vai buscar um psicólogo, enfim, que foi uma indicação, que você pesquisou e gostou, você pode fazer essa experiência, né, numa primeira consulta. Uhum, Isso não significa que na primeira consulta, por alguma razão, tu não teve um vínculo ali com aquele profissional, que tu precise seguir com aquele profissional. Cada profissional tem o seu estilo, a sua abordagem, né, então eu já escutei várias, pacientes assim: "Ah, Fernanda, eu ia antes no psicólogo X, Y, não me ajudou em nada, não me adiantou, eu já estava bem desesperançosa, não acreditava mais na terapia", né. Então, às sim. vezes, a gente pega um profissional que por razões diversas a gente não se acerta Uhum, e acaba, né, generalizando isso como a psicoterapia não funciona. E muitas uhum, vezes é isso, um profissional ou desqualificado, ou uma abordagem que não se acerta com a tua, uhum, né, ou não desenvolve uma empatia. uhum. Então acho que também isso é importante, assim, quando um bom psicólogo para ti é aquele psicólogo que tu percebe que tem empatia, que te escuta, que te acolhe, Então te sente né, julgado. que tu não te sente julgado, que não fica trazendo, né, opiniões pessoais, né, que trabalha com ética, com psicologia baseada em ciência, Uhum. né, onde tu te sente confiante, né, onde tu tem um bom vínculo, né, onde tu te sinta realmente aberta para mostrar a sua vida, para dividir a sua vida, para dividir as suas dores. Tem que se sentir bem naquele espaço. Exatamente. E muitas vezes, né, Jéssica, nesse primeiro contato tu pode não ter muito ainda, Sim. né, aquela Estão construindo, né? afinidade, entender que o vínculo ele não nasce de primeira, o vínculo é construído. Então muitas vezes também a gente tem que tentar, bom, vou uma vez, vou 2 vezes, se eu achar que realmente não funcionou com aquele profissional, muda. Tem Uhum, muitos profissionais aí disponíveis no mercado, mas às uhum, vezes a gente também tem que entender que não é na primeira consulta que tu vai criar essa uhum. afinidade, Pra né. não ficar trocando, né? Exato, exato. E aí isso, vou trocando ou então vou me desestimulando e já nem faço mais terapia, fico aqui com as minhas questões, Sim, né, e desacreditado. isso, descrente, desesperançoso, né. Uhum. Com certeza, é bem importante. Então a pergunta, gente, terapia é para todo mundo? A terapia pode ser para todo mundo, mas com algumas ressalvas. Primeiro, eu acho que um fator crucial aí que eu sempre trago meus pacientes, né? Os pacientes trazem, fulaninha precisa fazer terapia e tal. Precisa ter motivação. Então, o paciente precisa querer estar em terapia. Ele precisa querer melhorar. Ele precisa olhar para o problema dele, né? Estar aberto. Porque se ele não se motiva para isso, ou está sendo obrigado a fazer psicoterapia, primeiro, como é que ele vai se abrir? Não vai ter vínculo, assim. Vai ser Uhum. difícil. Ele pode até fazer um teste ou outro, mas se ele não está aberto, né, para o que ele tem, para o que ele precisa, e que esse é o caminho, né, até acreditando que psicoterapia é o caminho, o psicólogo não tem muito o que fazer, assim. O psicólogo até pode explicar um pouco como é que é a intervenção, vai criando um vínculo, vai sendo afetivo, mas tem pacientes que realmente não querem, e aí a pessoa não tá no tempo de fazer terapia. E respeitar o tempo dela. Uhum. Então eu acho que esse é outro fator, né.
talvez esse não seja o seu momento. Eu não tô afim de me abrir agora. Eu não tô conseguindo, tô mais resistente. Tô acontecendo muitas coisas na minha vida aqui e acho que agora não é o momento. Ok, não é o momento. É, eu acho que a psicoterapia é bem assim um trabalho em dupla, sabe? Acho Com que a gente é um certeza. time ali, uma equipe. Eu, como terapeuta, vou te dar as ferramentas, né? Eu vou te instruir, vou colocar os equipamentos necessários na tua caixinha de ferramentas, né? Vamos pensando Uhum, nessa metáfora, vou te dar as ferramentas necessárias para as tuas questões e tu vai ter que ir lá usar as ferramentas, né? Então exato. não adianta o terapeuta, o melhor terapeuta pode te passar, né? As melhores orientações, os melhores protocolos, né, as melhores técnicas, as melhores ferramentas, mas se tu não coloca isso, né, não está disposto, né, a se abrir, Uhum, né, a se olhar, a se enxergar, a mudar, uhum. né, porque a gente precisa entender que a psicoterapia também exige mudanças Vai ter de desconforto. comportamento, não vai ser confortável, Uhum, né, então se tu não está ali como um time, como uma equipe, né, trabalhando em dupla, aí realmente não é o momento, né, acho que exato. aí a psicoterapia realmente não vai trazer o resultado, É, né. né, isso é bem importante, porque senão, isso que a Fê trouxe, né, senão o paciente não vai se engajar, o paciente precisa estar engajado, né, então ele precisa entender que durante o processo vai haver sofrimento, vai haver desconforto, a partir do momento a gente diz que a mudança comportamental é lá no final, né, então, mas vai ter desconforto só o fato de tu estar em terapia e tu falar, tocar num ponto que dói. Já começa o desconforto desde aí. Por isso que é tão importante, crucial e fundamental a relação terapêutica. Ou seja, eu preciso estar confortável com o meu psicólogo, com a minha psicóloga. Eu preciso entender que eu posso levar qualquer coisa. Ele não vai me julgar, ele não vai me olhar com uma cara estranha, né, de crítica. É um espaço em que eu me sinto bem, não é um espaço que eu vou todo, assim, desconfiado, né, o que que vai pensar, o que que não vai. Então eu tenho que estar extremamente à vontade. Então por isso que, isso que a Fê também trouxe das etapas, né, no início pode ser que seja um pouco mais difícil, mas vale a pena dar uma insistida nesse sentido, se a gente realmente, traz boas indicações, referência do profissional, porque a partir do momento em que à medida que é construída a relação terapêutica e melhorada, aí sim o paciente vai trazendo mais sobre as vulnerabilidades, ele vai estando mais aberto, ele vai entendendo que ele pode falar, que ele vai ser ouvido, que vai ter escuta ativa ali, que vai ter validação, acolhimento, que vai ter uma troca saudável, e ele vai, a partir do momento em que ele engajar mesmo na terapia, ele vai levar o modelo do psicólogo, da psicóloga, para a vida. É esse tipo de pessoa, de modelo que eu quero ter. Alguém que não me julgue, Uhum. alguém que seja afetuoso, alguém que esteja aberto para mim. Então, a gente sempre diz, né, que a relação, por isso que é tão importante, né? É esse modelo que tu tem que levar para tua vida. É esse modelo que é curativo, que a gente chama. Curativo para os teus problemas, curativo para as tuas dores e para ti. Então, a relação terapêutica é extremamente importante, as expectativas realistas, né? Entender que a terapia não é uma solução rápida e mágica, né? Muita gente Uhum. diz, "Bom, quantas sessões?" Tá bem, é claro que a terapia tem início, meio e fim, né, Fê? Não é aquela coisa pro resto da vida. Pelo menos não na nossa abordagem, Uhum. né? Mas não é um passe de mágicas, né? Uhum. Então, instalar de dedos que tudo vai melhorar. Vou aqui ficar um mês e vou ganhar alta. Não é bem Eu assim. acho que também depende muito das necessidades de cada paciente, dependendo da necessidade, né, do objetivo terapêutico, pode, né, durar menos tempo, né, daqui a pouco em poucas sessões tu consegue Uhum, trabalhar essa questão do paciente, ou não, ou então vai ser um processo mais longo, né, mas uhum, claro, sempre é importante trabalhar sempre com objetivos, né, exato. de que o paciente perceba que não está ali, né, só batendo um papo com o psicólogo, né, que Uhum, ele está ali trabalhando por algum objetivo. Nem que esses exato. objetivos eles vão se renovando, né, Jéssica. Às vezes eu Sim. inicio com um objetivo e durante o decorrer da minha vida ali acontecem outras questões que eu preciso também trabalhar com o meu psicólogo e aí eu vou renovando objetivos ali. Uhum, exato. E situações agudas, né, então é outra questão aí, né. Se o paciente tem uma situação mais aguda de crise, primeiro eles precisam passar por um médico, por um psiquiatra, para orientar ou até uma internação, né, para aí sim começar o tratamento de psicoterapia já medicado, ou depois da internação, ou durante a internação, mas também seria outro caso que eu achei importante salientar.
Uhum. E as condições para garantir um benefício para a terapia, de novo, aliança terapêuticas, técnica baseada em evidências. Então, abordagens validadas cientificamente para problemas específicos do cliente, né? Então, daqui a pouco tu tem um problema específico que poderia ser tratado com muito mais cuidado, rapidez, né? Porque a gente está falando que é um investimento, mas é dinheiro. Então, se fosse para um psicoterapeuta que tem uma abordagem, né, formado numa abordagem que é padrão ouro para o seu problema, para o seu diagnóstico. Então, avaliar, né? Então, técnica baseada em evidência, prontidão emocional do cliente e objetivos claros, né, que a Fê citou ali. Então, ajudar, e os objetivos claros, eles ajudam a guiar no processo de psicoterapia para evitar frustrações. Então, por isso que no início do processo terapêutico a gente pergunta: quais os objetivos principais da terapia aqui? O que tu espera da terapia? Quais tuas expectativas daqui? Né? O que eu vou poder, no que eu vou poder te ajudar nesse sentido? E é muito importante que o paciente traga, né, que o cliente traga os objetivos claros. Se não tem, a gente vai ajudar, né, obviamente, a clarear um pouco mais isso, porque ele buscou psicoterapia por algum motivo. E o ideal é que a gente não espere incendiar para buscar psicoterapia, né, que Hum. geralmente é o que a gente está mais acostumado, né, apagar incêndio. Mas não é para iniciar a psicoterapia já tendo que apagar incêndio, porque senão fica um turbilhão aí, né, Fê? Sim. E e a gente estava falando antes que nem todas as pessoas precisam de psicoterapia para ter uma vida, né, satisfatória, para ter uma vida equilibrada. Eu acho que alguns fatores podem contribuir, com isso. E eu entendo também aquelas pessoas que têm uma resiliência mais natural, assim, né. Não estou dizendo que são deuses, não é nesse sentido, mas pessoas que já desenvolveram habilidades, assim, para lidar com os desafios, assim, Uhum. né, da vida, que vem um desafio, essa pessoa não se desestabiliza, né, que consegue ter uma maior regulação emocional, né, ou pessoas que já foram adquirindo, às vezes, até com livros, né, com filmes, né, o autoconhecimento, pessoas que se conhecem mais, né, eu acho que isso também pode facilitar para que as pessoas, mantenham uma vida mais, O ambiente, né, as pessoas. mais equilibrada, pessoas que têm um estilo de vida também mais saudável, né, Uhum, aquelas pessoas que se preocupam também com esse estilo de dormir bem, de ter uma boa alimentação, de fazer uhum, exercício físico, porque a gente sabe o impacto que isso traz para a saúde mental, né. uhum, Então pessoas que têm hábitos de vidas mais saudáveis também pode ser pessoas que muitas vezes conseguem viver numa vida mais uhum, equilibrada, pessoas que contam também com um apoio social sólido, assim, né, aquelas uhum, pessoas que vivem em famílias onde tem uma boa convivência, uma boa estrutura, né, tem uma rede de apoio de amigos, né, de colegas. Eu acho que isso também porque a gente sabe o quanto a gente precisa do grupo, né, a gente sim. somos seres sociais. Então pessoas que se sentem, assim, com a sua rede de apoio, e enfim, e pessoas que nunca enfrentaram grandes traumas, grandes perdas, Uhum, grandes dificuldades na vida, né, que não tem tantas situações desafiadoras, assim, no campo emocional, eu falo, e que conseguem, né, manter uma vida mais uhum, equilibrada, né. Claro que eu não estou aqui dizendo que essas pessoas são deuses, não é isso, né, mas eu acho que um desses benefícios que eu trouxe que podem ajudar, podem contribuir uhum. aquela pessoa a entender que a vida dela está bem, que está satisfatória e que por isso não precisa de buscar psicoterapia. Porque Sim. também acho que é importante que as pessoas tenham essa consciência, justamente para não chegar no psicólogo e se manter mais, resignado, mais fechado, ou aquele paciente que não tem muito o que trazer, que a vida tá boa, né. Uhum, A terapia não é para ficar batendo papo, tem que ter uhum, um objetivo, tem que ter um propósito. Então é importante as pessoas também entenderem: "Eu preciso agora ou não, a minha vida tá bem, me sinto bem com a minha vida, com sim. as minhas emoções, com as minhas relações", Uhum, né. exato. Tem esses fatores biológicos que a Fê trouxe que são bem importantes, que eu sempre digo que é o tripé, que a gente precisa estar bem para poder dar um segundo passo, que é se você tem um bom sono, se você tem uma atividade física, né, regular, uma boa alimentação, é bem provável que você se regule emocionalmente. Claro, você não tem algum transtorno mental aí mais grave, né? Daqui a pouco tem um transtorno de personalidade borderline, um transtorno bipolar, e aí a gente não tá falando desse caso. Mas, esse tripé já ajuda muito a regular as emoções. Então, se dormir bem, já vai ser regulada a emoção automaticamente. A atividade física vai liberar a agressividade,
né? Quando a gente tá estressado, a gente precisa liberar a agressividade, né? Aquela questão do sistema simpático. Então, eu preciso liberar agressividade em algo que é atividade física, luta, corrida, alguma coisa. E os alimentos que ajudam também a diminuir o nível de ansiedade naturalmente. Então, isso é bem importante. E agora, como saber se a psicoterapia é para você? Tá pensando, né? Será que é para mim? Será que não é? Então, alguns sinais de que alguém precise de psicoterapia ou que vai se beneficiar da psicoterapia é sentimento de estagnação, né? Tô sempre estagnado, isso tá me deixando desconfortável. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa, mas não tô conseguindo sair do lugar. Emoções intensas e frequentes. Eu sempre tô sentindo demais, né? Sinto que eu não tô conseguindo me regular muitas vezes. Então, a psicoterapia, ela serve muito como educativo, né? Assim, então, uma psicoeducação que a gente chama. Então, olha como vai facilitar, né? Tu chega no psicólogo, ele te explica sobre as emoções, tu consegue te dar por conta do que tu tá sentindo, tu consegue nomear o que tu sente, que é extremamente importante, né? Então, são esses sinais e dificuldade de lidar com conflitos também é outros sinais. Eu sinto que eu tô meio que perdendo o controle muitas vezes, ou eu paraliso. Eu não consigo lidar com os conflitos, né, e as adversidades que aparecem no meu caminho, não sei por quê. Então, também é um sinal que, com certeza, você vai se beneficiar da terapia. Então, se você sente que tá, né, precisando de apoio, né, de psicoterapia, de autoconhecimento, a terapia pode ser uma excelente escolha. E aqui você vai dar algumas dicas, né, de como escolher um psicoterapeuta. Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas só para salientar um pouco mais. É importante que esse profissional seja qualificado e que o cliente se sinta com segurança. Então, como é que eu vou saber se ele é qualificado? Pesquisa, né? Pode perguntar. Vou fazer uma primeira sessão para perguntar. Uhum. Como é que tu foi formação, né? Eu tenho tal caso, eu soube que existem padrão ouro para tal, né, para tais transtornos Demandas. mentais e tal. O que tu tem me falar sobre isso? Né? Aí o psicólogo vai precisar te explicar sobre isso, né? Ou vai te indicar, então vai te encaminhar. Poxa, o teu caso é um transtorno de ansiedade. Vou te encaminhar para uma colega que ela trabalha com terapia cognitivo-comportamental, com terapia de aceitação e compromisso. Ótimo, né? Então é importante você ir atrás de saber um pouquinho mais de informações, porque afinal de contas vai ser um investimento de Uhum. tempo, de dinheiro, né? Então, e outra, né? Saúde mental pode gerar iatrogenia. Uhum. Então, cuidar para um profissional que pode piorar a sua Uhum. saúde mental. E Isso aí é. aconteceu já em várias situações que eu escuto assim, né, o É. psicólogo não me fez bem, Uhum. né, eu não me senti Retraumatizou. exatamente, não me senti ajudado, foi perder Cuidar tempo. com técnicas, até coisas mais de entrar no trauma, sem a pessoa estar preparado para entrar no trauma, e Uhum. depois o profissional não saber. A pessoa tá lá, entrou no trauma, entrou na emoção e eu não sei como lidar com aquilo. Gente, isso não pode acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque o paciente vai retraumatizar. Por Uhum. isso que daí vai ser iatrogenia. Você vai sair de lá muito pior. E daqui a pouco vai se forçar a ir naquele profissional. Continuar, mas peraí, mas. Não, eu já ouvi pacientes contar também sobre isso, né? De buscar terapias diferentes também, né? Mas sei lá, hipnose tal, o outro tal, uma coisa mais mística, enfim. Procure alguma coisa que seja baseada em evidência. Pra não ter erro nesse sentido, né, Fê? Uhum. Sim. Eu acho e também aquilo que eu falei antes, assim, eu acho que também a abordagem é importante, mas para além da abordagem, precisa haver uma identificação, né, precisa haver tu precisa te sentir, acolhido, tu precisa te sentir bem, tu precisa te sentir também que tu não está num ambiente onde o psicólogo está te julgando, Uhum. né, tem que ter confiança, né, tem que ter respeito, né, tem que ter consideração, o cliente está ali, e o cliente ele tem que se sentir à vontade para poder ver se esse profissional, te serve, assim, Uhum. né, ele está contratando esse serviço. Sim, sim, exato. E aqui a gente não tá nem falando pra sair dando pulos de alegria da terapia, porque a gente Uhum, vai tocar numa dor, uhum, mas doeu, né? Eu sofri, foi uma sessão difícil, mas ele soube me acolher. Então eu saio dessa sessão me sentindo protegida, amparada, por mais que tenha sido uma sessão exaustiva, uhum, difícil. Precisa sair se sentindo amparada e segura, no mínimo. E seguro, exatamente. no mínimo. Então, acho que é isso, gente. Mais alguma Também, coisa? eu
acho que é isso. Então, acho que é isso. Então, gente, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. E se a gente não esclareceu, eles também podem nos chamar ali no Isso, nosso Instagram, no YouTube, nos comentários, sintam-se bem à vontade. isso aí. A gente está sempre muito aberta para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Então, até o próximo episódio e um beijo grande. Um beijo, até mais.